Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, então nesse dia da Semana da Quaresma, é o dia 28 da terceira semana, peçamos a Deus a luz do Espírito Santo para nos guiar. E vamos agora iniciar a reflexão, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E mais ninguém tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje Jesus ele apresenta o amor como um caminho para o reino de Deus. É como se Deus traçasse para nós uma estrada. E esse mestre veio movido não para criar armadilhas para Jesus, para tentar criar uma situação difícil para ele, mas veio perguntar sinceramente. Ou seja, ele era um mestre que buscava, com sinceridade, conhecer a vontade de Deus. Então ele pergunta sobre o primeiro mandamento. E Jesus ele sintetiza aqui a essência da fé, que é o amar a Deus com todo o ser e depois amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, não são dois mandamentos, são um só mandamento, como se fossem as raízes entrelaçadas de uma árvore. É assim que a gente tem que entender. O amor a Deus aqui, Jesus ele cita isso, né, lá no Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6. Amar a Deus com toda a alma, com todo o coração, com toda a força, com todo o seu entendimento. Enfim, é no sentido de Deuteronômio capítulo 6. E a fé, de fato, ela é relacional. O amor é uma coisa relacional, não é uma coisa ritualística. A gente não tem que entender esse amor a Deus dentro do ritual, cumprindo rituais. A gente tem que entender isso cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. Então não se trata só de cumprir obrigações, mas é uma questão de doação total na nossa vida. Ou seja, envolve o coração, a emoção, a espiritualidade, o ser da pessoa, enfim, o entendimento, o pensamento. Então o amor tem que ser algo muito profundo na nossa vida. Porque o amor deve permear todas as dimensões do nosso ser, sem fragmentação. E depois Jesus fala do amor ao próximo aqui como um espelho do amor divino. Porque, de fato, o segundo mandamento diz que o amor a Deus só se concretiza no amor ao próximo. Então é uma coisa entrelaçada, de fato é uma coisa ligada. E aqui, entre aspas, aparece amar como a ti mesmo. Ou seja, supõe autoaceitação e respeito para consigo mesmo. Porque quem não se ama, dificilmente vai amar os outros, porque a pessoa já tem problemas até em aceitar a si próprio, respeitar a si próprio, não tem autoestima suficiente para gostar de si mesmo, então não vai conseguir amar ninguém. Portanto, como a ti mesmo. Portanto, Jesus fala amar o outro, ele quer dizer qualquer pessoa. Lembra o bom samaritano? Era uma pessoa no meio do caminho. O bom samaritano lá passou e ajudou aquele homem sem saber quem ele era, não importa, a raça dele, a condição dele, se tinha status ou não tinha, enfim, se era da mesma etnia da nação dele ou se era estrangeiro, não importa. Então Jesus Cristo diz amar e a gente tem que amar qualquer pessoa. Agora, mais do que o sacrifício em si, dentro da religião a gente tem que viver a vontade de Deus no nosso coração. Aí temos que entender isso, porque o mestre da lei entendeu o que Jesus queria dizer, dizendo: muito bem, mestre, disseste bem. Porque esses dois mandamentos superam qualquer sacrifício. E é verdade. Não se trata de ritos vazios, mas de amar de modo prático, que é o que o mestre também compreendeu na resposta de Jesus. E aí Jesus ficou impressionado e disse: muito bem, tu não está longe do reino de Deus. A gente quer estar longe ou perto do reino de Deus? Temos que nos perguntar isso daqui. Então o reino ele exige conversão contínua, onde o conhecimento da vontade de Deus deve se tornar algo concreto, acolher, perdoar, servir. Então, conhecer a Deus tem que levar isso para a prática. A gente tem que se perguntar se a nossa religião está reduzida a ritos, meramente a rituais, ou se a gente tem expressado na nossa vida o conhecimento de Deus com compaixão, com servir o irmão. Pensemos nessa realidade. Vamos concluir agora a nossa reflexão, pedindo a bênção final. Não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.